Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Fabiana do Fala Fabi. Hoje eu vim falar mais um pouquinho para vocês sobre o público-alvo e personas. Eu fiz um stories para ver se o pessoal ia acertar a diferença entre público-alvo e personas. Algumas pessoas acertaram, outras não, então por isso eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer um pouco mais. Antes da gente começar sobre personas e público-alvo, eu preciso voltar um pouquinho mais, porque tem uma coisa maior que envolve público-alvo e persona. Então, o primeiro passo a descobrir é qual é o mercado que você quer atingir. E quando a gente fala desse mercado, a gente está falando sobre o nicho. Então, tudo começa com o nicho. Eu vou voltar naquele exemplo do personal trainer. Vamos supor que eu, fazendo as minhas pesquisas, acompanhando redes sociais, eu descobri que as pessoas, por estarem em casa, não conseguirem ir para as academias, querem de alguma forma se exercitar. Então, elas querem fazer alguma atividade, algum tipo de exercício em casa. Então, eu já comecei a desenhar qual tipo de público que eu quero alcançar, que eu quero atender. Pessoas que querem se exercitar em casa. Mas percebe que pessoas que querem se exercitar em casa ainda é uma coisa muito ampla, é muito grande atingir esse mercado inteiro. Então, eu começo a fatiar, a diminuir, a criar um funil para esse mercado. Então, eu verifiquei nas minhas pesquisas que, além de pessoas que querem se exercitar em casa, a grande maioria são mulheres. Olha, tá vendo como eu já diminuí mais um pouco entre pessoas que querem se exercitar em casa para mulheres que querem se exercitar em casa. Só que não são só mulheres, são mães que estão em casa cuidando dos seus filhos e querem se exercitar nos momentos vagos. Tá vendo como vai ficando mais afunilado e vai ficando um mercado um pouco menor para que eu possa trabalhar? Então aí sim eu formei um nicho, porque eu fui fatiando e cheguei no mercado menor que eu possa atender. Só que eu preciso entender quem são essas pessoas que estão nesse mercado. Quem são essas mulheres? Quem são essas mães? Qual é a idade, a localidade, o que elas fazem? Qual é a renda? Percebe que esses dados são dados genéricos, são dados gerais. Esses dados gerais são os dados de público-alvo. Eu vou fazer um mapa de onde estão essas mulheres, de onde estão essas mães. Então, esse mapa ele vai ter algumas características e dentro dessas características, os dados que a gente vai usar é idade, gênero, localidade, se trabalha, se não trabalha, qual é a sua faixa de renda, se é mãe, a gente está dizendo que são mães, quantos filhos ela tem, se ela já fez alguma atividade física na vida, se ela já foi à academia, se ela trabalha em casa ou se ela só cuida dos filhos em casa. Então, você pode montar um questionário com essas informações e você joga em redes sociais, você joga em grupos de WhatsApp para você começar a identificar quem são essas pessoas que querem se exercitar em casa e com que tipo de pessoa que você vai trabalhar. Então, esses dados genéricos, eles são dados demográficos, são dados do seu público-alvo. Só que esse público, além de ser mulheres que querem se exercitar em casa, nos momentos vagos, elas têm algumas necessidades específicas, elas têm algumas expectativas a serem alcançadas. Essas necessidades e expectativas, a gente diz que são características de personas, porque são coisas pessoais, são sentimentos dessas pessoas. Então, vamos supor que eu identifiquei nessas minhas pesquisas, depois que eu fiz um formulário para identificar quem são essas pessoas, que tipo de atividade física que elas querem fazer, eu vi ali uma mãe que ela tem 2 filhos, ela não trabalha, ela fica em casa, quem trabalha é o marido, e ela não tem muito tempo, porque ela tem que de manhã cuidar das crianças, cuidar do marido antes de ir para o trabalho, depois ela tem o almoço, ela tem a aula à tarde das crianças, porque as crianças estão em fase escolar, uma tem 9, outra tem 12 anos, então ela tem que acompanhar as aulas online. E aí ela só tem um momento que é de manhã,
antes de todo mundo acordar, ela tem uns 20 minutos e ela sente uma necessidade enorme de ter um tempo para ela, de ter um momento que ela possa se desestressar, que ela tenha um tempo que ela possa fazer alguma atividade, que ela fique ali, só ela, sozinha, olhando seu corpo, olhando para si, e daí ela consiga fazer uma atividade para ter o tempo só dela. Essa necessidade é que seja um exercício prático e rápido, é a expectativa. Então, essas características que é particular de cada pessoa é a formação do personagem. Então, o que você pode fazer? Dentre as suas pesquisas, você identificou que você tem 3 tipos de clientes. Então, você tem o cliente mais jovem, que não está fazendo nenhuma atividade física porque as academias estão paradas e ele quer fazer atividade física em casa. Você identificou essa mãe que também precisa de uma atividade física rápida e prática, e você identificou que é uma outra pessoa que já tem atividades físicas constantes e ele só quer alguma atividade que mantenha o seu preparo físico. E aí você vai escolher dentre essas 3 pessoas se você vai atender as 3 ou se você vai atender uma só. Então, vamos supor que você esteja querendo criar um novo programa de atividade física e aí você vai atender hoje as mães. Então, o seu programa vai ser para as mães que estão em casa cuidando dos filhos. E aí você desenha esse personagem que não precisa ser característica de uma pessoa real, mas características que você encontrou fazendo as suas pesquisas. E aí você monta esse personagem e aí você percebe que quando você monta essa pessoa, fica mais fácil para você direcionar a comunicação para ela. Por quê? Porque você sabe o que ela espera, você sabe o que ela quer, você sabe qual é a dificuldade dessa pessoa. E aí você começa a fazer o seu programa, você começa a fazer as suas postagens, você começa a direcionar a sua estratégia de marketing para que você atinja essa pessoa. Percebe como fica mais fácil você atingir uma determinada pessoa quando você sabe o que ela quer? Então, algumas pessoas dizem, nossa, mas é tão difícil, né? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que montar essa pessoa, eu tenho que direcionar a minha comunicação. Mas é muito mais direcionado a sua venda, né? Ao oferecimento do seu produto, porque você vai oferecer como se fosse uma solução para a pessoa. Quando você sabe com quem você está falando. Imagina que você cria um programa inteiramente novo de atividade física em casa e vai ser para um público em geral. Como é que você vai conseguir atingir pessoas que queiram fazer o seu programa se você não sabe com quem você vai falar? Você vai falar com qualquer um então pode comprar. Só que aí, esse qualquer um vai comprar o seu programa? Agora, quando você entende uma necessidade específica e entende quem é que pode ser atingido por essa solução que você criou, fica muito mais fácil a sua comunicação com essa pessoa. E com outras pessoas que tenham os mesmos interesses, porque elas vão se identificar. Hoje tem um termo muito comum no marketing que é uma comunicação humanizada. As pessoas se identificam pela história, as pessoas se identificam pelo que seu produto quer transmitir para ela. Então, se você entende o sentimento dessa pessoa, você vai conseguir transmitir a mensagem que ela está procurando. Então, por isso que fica muito mais fácil quando você identifica quem é a sua persona. Então, voltando para recapitular, para entender como é que funciona o nosso mapa da estrutura de mercado. Eu primeiro desenho o meu nicho, que eu encontro uma necessidade específica, faço as minhas pesquisas para entender se essa necessidade que eu encontrei é realmente uma necessidade de mercado. Depois disso, eu começo a delimitar esse meu nicho para ter uma fatia menor, porque eu não vou conseguir alcançar todo mundo. Mas se eu conseguir alcançar uma fatia menor, depois eu posso ir expandindo. Escolhi o meu nicho, eu vou para o público-alvo, porque eu preciso delimitar quais são as pessoas que eu vou atender, com idade, localidade. Então, eu delimitei com essas características específicas, eu vou para o personagem. Daí, eu vou identificar quais são as dores dela e como é que eu vou oferecer a minha solução para resolver o problema dessa pessoa. Percebe que quando a gente faz tudo isso, fica muito mais fácil para direcionar a nossa estratégia de marketing?
Então, fica aí a dica, salve esse vídeo e não esqueça, faça a sua estratégia em cima desses 3 pontos que você vai perceber como tudo vai ficar muito mais claro. Então não deixa de compartilhar, salve ele para que você assista quantas vezes for necessário para te ajudar na sua estratégia de marketing. Um grande beijo, até mais!